Classificação brasileira de ocupações. Existe um campo destinado na ficha de notificação, e para esse que eu proponho, que é o CBO. Muitos já devem saber o que é, mas foi um código, né, que o Ministério do Trabalho há muito tempo desenvolveu para poder organizar melhor todas as funções que estão elencadas no Brasil. Hoje, tudo que estiver fora desse CBO é considerado uma função que não existe, um desvio. Então, todas as funções que existem no Brasil passíveis de trabalho, permissíveis, existem no CBO. Caso surja uma nova função, é sempre atualizado, né? Inclusive, já foi atualizado o motorista de aplicativo, se não me engano, eles já incluíram o novo código do CBO. Eles estavam esperando aí uma questão para os fechamentos. E vocês não terão que decorar essa tabela. Esse link aí dá acesso fácil, você não precisa sair procurando também como índice. Você digita a função lá e ele vai dar grupos, funções associativas, né, próximas dos riscos ou da exposição. É algo interessante de se conhecer sobre realmente a definição do que a pessoa deve fazer e não o que ela faz na atividade. É também uma preocupação da gente, de profissional de segurança do trabalho, nas empresas, porque é comum profissionais da área de segurança descrever os riscos baseado no CBO. E acontece muitas vezes aquilo que a gente conversou antes. Ele está contratado para uma função que lá a descrição da atividade é muito bem definida e às vezes ele está realizando uma atividade que contempla riscos adicionais àquela para que ele foi contratado. Então, às vezes também um cuidado é importante, muito embora quando preencher na ficha, no Sinan, né? No Sinan, já no programa, quando se preencher a função, do lado ele já vai aparecer automaticamente o código. E o contrário também, preenchendo o código, ele preenche automaticamente a função. Então, isso é algo que não é tanta preocupação, mas é interessante para conhecimento. A relação no mercado de trabalho, né? As informações necessárias são se ele é assalariado, né? Que é a pessoa que trabalha para o empregador, empresas ou indivíduos, normalmente cumprindo uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadoria, produtos ou benefícios. Pode ter ou não carteira de trabalho assinada, ou está em regime com dispensa de assinatura de carteira. Um exemplo, o funcionário público estatutário, né, que é um profissional assalariado, formal, contudo, não tem carteira de trabalho assinada. Autônomo contribuinte, indivíduo que trabalha por conta própria, prestando serviços a uma ou mais empresas ou pessoas, e contribui com o Instituto Nacional de Seguridade Social. O autônomo não contribuinte, assim como o anterior, o que difere é que ele não contribui. Estagiário, aquele que está frequentando o ensino regular em uma instituição de ensino e realiza estágio supervisionado em ambiente de trabalho. Desempregado, indivíduo que, na data do atendimento, não possui trabalho. Aposentado, indivíduo que recebe aposentadoria de qualquer espécie e que exerce ou não atividades profissionais. Empregador, pessoa que trabalha explorando o seu próprio empreendimento com pelo menos um empregado. Essa conceituação é de uma importância mais estatística, é uma preocupação mais previdenciária e trabalhista do que voltado realmente para a saúde do trabalhador. Muito embora prejuízos, né, nessas modalidades de inserção no mercado podem acometer alguns tipos de agravos, desentendimentos. Situação atual do trabalho. Anote a situação do trabalho referente à ocupação atual exercida na empresa empregador. Ativo na mesma ocupação, né? Trabalhador que exerce a atividade de acordo com o seu registro. Aplica-se também ao trabalhador que foi formalmente reabilitado pelo INSS. Observação. O trabalhador exercendo a atividade de forma habitual, diferente de seu registro, deve ser anotada a atividade efetivamente realizada. Nós, da saúde, costumamos fazer muito nessas adaptações de função que já está mais corriqueira, né, no INSS. Eles ainda carecem de programas e projetos para reinserção. Contudo, essa reabilitação, né? Que a reabilitação e a reinserção é uma função diferente. E a reinserção seria você realmente reinserir na função a qual ele foi afastado. A reabilitação ela vem sendo muito mais praticada, né, do que a reinserção. Né? Existe uma certa dificuldade assistencial, uma dependência, né, assistencial em relação ao médico do paciente para a finalização, o fechamento dessa reinserção. Que, ao meu ver, deveria estar os atores todos envolvidos, né? O médico assistente, o médico do INSS e o médico do trabalho da empresa. O trabalhador afastado do trabalho por motivo de doença, anote o tempo de afastamento de forma mais precisa possível.
e quando não se aplicar, referente a aposentados que não estão trabalhando e as pessoas desempregadas. Situação previdenciária. Refere-se à situação do trabalhador perante a Previdência Social, podendo ser regime geral, como empregado ou contribuinte individual no INSS, ou regime próprio. Contribuinte individual é aquela pessoa que não está empregada formalmente e contribui com o INSS. Nos casos de contrato temporário, função pública, recibo de pagamento autônomo, assinale e descrevam. A situação previdenciária também, não, nesse formulário, não tem tanto um caráter preventivo e da saúde do trabalhador. Porém, tem um caráter previdenciário e trabalhista, que sempre, praticamente todos os documentos que envolvem a saúde do trabalhador vão se entrelaçar. Informações do usuário, informação do agravo e informações previdenciárias e trabalhistas. Situação atual do trabalho, ativa... Perdão... Se repetiu aqui. Desconsiderar esses dois coisas que acabei repetindo. Atividade produtiva domiciliar. Qualquer atividade realizada pelo trabalhador em seu domicílio ou anexo a ele. Exemplo, armarinho, doceria, costureira, manicure. A atividade pode ser a única fonte de renda do trabalhador ou renda complementar. A atividade produtiva domiciliar já tange, né, já foge do alcance previdenciário e trabalhista, muitas vezes, quando ele não recolhe, né, não contribui. E para a saúde do trabalhador, né, voltando àquele assunto de redirecionamento de recursos, isso é muito importante, porque muitas vezes, apesar de ele estar inserido na PEA, né, na população economicamente ativa, aquela população que produz, ele ainda não tem, né, esse tipo de produtor, um olhar de um caráter laborativo, de trabalho mesmo. Né? É como se fosse um bico ou algo que não tenha a carência de tanta atenção. Porém, para a saúde do trabalhador é de fundamental importância, principalmente todos que são da informalidade, porque a formalidade, não que seja menos importante, mas já tem os cuidados há muitos anos, né, já vem amparada a nível de legislação. E o que a gente precisa mais se apropriar é exatamente essas questões informais, no qual as pessoas estão mais expostas e mais vulneráveis a esses agravos. A segunda fase, né, a equipe multidisciplinar, ela vai acontecer durante os atendimentos, né, durante aquele primeiro contato. Aquela relação anterior, eu conto como se fosse o primeiro contato com a queixa ou com a denúncia, né, aquelas primeiras informações que a própria unidade já está habituada a fazer em seus protocolos, né, em seus atendimentos padrões da unidade. Mas no pós, né, a gente teria isso, que é uma fase mais avaliativa, mais interpretativa do que foi coletado antes. Né. Em relação à queixa, da mesma forma que a outra etapa, né, seguir o protocolo padrão da atenção primária à saúde, identificar os riscos ocupacionais. Nessa etapa são levantadas as informações a respeito dos riscos presentes no ambiente de trabalho e que podem influenciar na relação saúde-doença. Aí onde entra aquela questão do olhar, né? Do olhar do profissional da atenção básica. Se ele conseguir verdadeiramente enxergar o usuário como um trabalhador, ele vai automaticamente fazer as associações em relação ao que ele tem conhecimento da saúde do trabalhador e talvez gerar suspeição para um caso de notificação, né? E dar um segmento, um direcionamento mais adequado e mais específico, né, para o usuário, das informações previdenciárias necessárias, se for o caso, né, informações da assistência social, todo o apoio e amparo, né, no acolhimento daquele profissional vai ser interpretado nessa fase. Caso identifique algum risco a que o trabalhador está exposto, assinale-o. Riscos físicos, químicos, biológicos, serão elencados nessa relação, no qual os mais comuns, né, para os agravos, que a gente tem uma gama infinita de riscos e eventos. Mas os que estão mais relacionados aos agravos estão elencados nessa relação para que mais facilmente a pessoa possa ir lá marcar o xizinho e... eu não sei, frio é o que mesmo, mas vai estar lá, risco físico, vai ter condição de frio, calor, umidade, pressão normal. Então, em relação a essas referências, né, em relação essa questão conceitual, o material ele sempre vai ser autoexplicativo.
Caso identifique o risco físico ruído, o trabalhador tem mais de 5 anos de exposição ao ruído e ou apresenta pelo menos um dos sintomas: zumbido, baixa de audição, intolerância aos sons intensos, ouvido abafado, sim. Então, nesse caso, o médico deverá suspeitar da perda auditiva, né, induzida pelo ruído. Após a avaliação médica e realização do exame auditivo, né, uma técnica que é mais utilizada para isso, a audiometria tonal, caso constate, né, a perda auditiva superior a 25 decibéis, que é uma espécie de limite de ação, né, o caso deve ser discutido em equipe no matriciamento em saúde do trabalhador, para que sejam definidas as condutas, porque isso, por si só, já é um indicador que aquele trabalhador, a depender do nível, né, de contrato ou de empresa que ele trabalha, pode estar indicando que outros trabalhadores estão na mesma situação. Né? O risco ruído, né, ele tem teve uma ressalvazinha a mais devido à notificação do PAIR, né, que ela trabalha com essas linhas de ação, limite de ação em relação à quantidade específica de decibel, né, da concentração do agente. Isso só para o risco de ruído. Dentre outros riscos, temos o químico, né? Poeiras, gases, vapores, fumos, névoas, produtos químicos, biológicos, ergonômicos, que muito mais presente nas indústrias, nas empresas e atividades administrativas. Né? Não também isenta a presença delas em outras áreas. Né? Ela está praticamente em todas as áreas. Na verdade, está em todas as áreas de atividades econômicas, mas ela se apresenta muito mais expressivas em linhas de produção, né? Uma monotonia e um trabalho estático e pressões muito grande, e no ambiente administrativo, muito embora existam projetos e treinamentos hoje voltados para a ergonomia, mas ainda o mobiliário inadequado, a iluminação deficiente, ou até mesmo a postura inadequada do trabalhador, faz com que o ambiente administrativo seja mais adoecedor no quesito ergonômico. O risco de acidente de trabalho, né? Tem vários riscos aí, dentre eles um que também é de notificação, pode ser de notificação de saúde do trabalhador. Contudo, é uma notificação simples, por hora. Mas caso seja em ambiente de trabalho, ele vai ter lá como a ficha de intoxicação exógena, ele vai ter lá um campo para marcar se foi ou não durante o trabalho, que é esse aqui de animais peçonhentos. Existe uma ficha de notificação específica para eles, independente ou não do trabalho. Contudo, caso haja algum caso de picada por cobra na aranha, em atividades rurais, agropecuária, também ele deve ser sinalizado. Não é notificação compulsória para a saúde do trabalhador, mas é objeto de notificação nacional. Riscos psicossociais, né? O material de Helder vai abordar muito mais claramente esses riscos. No campo 3, observa que se existe a suspeita de que a queixa e o adoecimento do paciente tenha relação com a situação de trabalho, considerando os riscos ocupacionais identificados para a atividade dele. Por isso, a minha preocupação, né, minha ânsia em produzir esse material de apoio para facilitar, talvez, essa nexo-causalidade, porque simplesmente ter em mente, eu acho que vai ser um pouco complexo na hora da suspeição, né, desse adoecimento. E tendo um material de apoio, seja digital ou impresso na lateral, e quando o profissional lá, rapaz, olha, eu estou aqui com uma enxaqueca, eu trabalho pintando um carro, pintura de carro, anéis bezênicos, deixa eu olhar aqui. Existe a possibilidade de ser relacionado? Existe, se não existe, né? Então, segue o padrão novamente da unidade. Então, essa suspeição, né, a nível inicial, eu pretendo que seja amparada a nível documental, a partir de parâmetros, né? Porque não que tudo que for abraçado como suspeita vai ser notificado. Não, isso é o início, né, do caso. Isso é o início de um processo investigativo ao qual vai chegar na nexo causalidade ou não. E vai chegar na notificação propriamente dita no sistema ou não. Mas essa suspeição deve haver. Esse caráter, né, antecipativo, esse cuidado, essa sensibilidade em perceber a relação trabalho-adoecimento vai ter que ocorrer no momento. Senão, vai continuar ainda na invisibilidade, né, essas queixas dos trabalhadores. Aqui alguns conceitos, né, de acidente de trabalho e de doença relacionada ao trabalho. Certo. Aí se estabelecer uma relação do adoecimento com a situação de trabalho, devemos fazer o nexo ocupacional, que é a associação entre a doença conhecida, diagnosticada, e as condições de trabalho do paciente.
Então, quando se estabelecer essa nexo-causalidade, né, essa relação, então, é onde se inicia realmente o processo de notificação. No processo de notificação, o processo de notificação em si é o registro estatístico, né? É a manifestação da ocorrência daquele tipo de agravo. Porém, ele também é ponto inicial para a tomada de decisões preventivas, corretivas e previdenciárias. Muitas das coisas, partindo do pressuposto, né, que a gente vai conseguir a intersetorialidade junto à INSS e ao Ministério do Trabalho, existe a possibilidade do trabalho compartilhado nesses casos. Né? O agravo é de notificação compulsória no SINAM, certo? Identificou que o caso é de notificação. Então, devo fazer, né, a notificação, o lançamento no SINAM e encaminhar a ficha ou informação ao Serviço de Vigilância Epidemiológica. Na verdade, eu coloquei aqui para registro no sistema, mas cada unidade já vai poder fazer a sua notificação. Contudo, o encaminhamento ele é necessário para fins de controle e monitoramento de estatística pela vigilância. Caso se identifique que é necessário emitir a CAT, né? Aqueles trabalhadores da formalidade. Foi identificado que teve caso com trabalho, foi encaminhado para a notificação. E a CAT? A CAT é o documento que informa o INSS que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho ou que vem estabelecer uma relação entre o adoecimento e o trabalho. A CAT ela foi preconizada desde 91 e dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Aí, nesse caso identificado, a gente deve solicitar a empresa que faça a emissão do documento em caso de ocorrência de trabalho ou de adoecimento relacionado ao trabalho. Caso a empresa não o faça, o próprio acidentado, seus dependentes e entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou ainda qualquer autoridade pública pode comunicar o acidente à Previdência Social. No surgimento da CAT, não tinha tanta essa amplitude de pessoas que poderiam, de atores que poderiam emitir esse documento. Isso surgiu depois da omissão, né? A omissão de algumas empresas, principalmente depois do FAP, o Fator Acidentário Previdenciário, que previa que as empresas que mais acidentassem iriam contribuir mais. Então, ao invés de incentivar, né, gerou essa subnotificação também para a CAT. Então, na tentativa de fazer com que as empresas fossem obrigadas realmente a fazer a CAT, surgiram alguns mecanismos, como o prazo de 24 horas, no caso de óbito, a comunicação da Força Policial, o FAP, né? Então, esses mecanismos, alguns auxiliaram, né, na tomada de decisões, no incentivo da notificação da CAT, e outros assustaram as empresas, principalmente as empresas menores. Agora, eu estava observando aqui, que caso a empresa não faça o próprio acidentado, solicita a empresa. Essas questões, na verdade, eu acabei esquecendo de botar a observação, seria para a atenção básica encaminhar o SEREST. Né? Ele identificou o usuário, né, o adoecimento, identificou que é relacionado ao trabalho, encaminhou para a notificação e solicita do SEREST providências quanto à CAT, se identificado que ele é do regime formal, né, se ele é previsto na CLT. Então, encaminhando-se ao SEREST e VISAT para a solução. Ou a gente mesmo vai encaminhar essa carta, ou a gente vai entrar em contato com a empresa, que eu acho que é o mais adequado. A gente vai entrar em contato com a empresa, orientá-la a fazer esse tipo de emissão e acompanhar. Caso não seja feito, a gente tem essa premissa de fazer também. Na pior das hipóteses, o que a gente pode encontrar como dificuldade é o método do trabalho da empresa se opor à nexo-causalidade determinada pelo SEREST. Mas aí já vai ser uma outra questão. Vai ser uma discussão técnica para se chegar a um assunto, né? O paciente, e lembrando que a visão do médico do trabalho é a visão do médico que quer um profissional para trabalhar na empresa. Ele precisa estar sadio. O médico da Previdência Social visualiza ele quer devolver o profissional para o mercado de trabalho. E o médico assistente quer que ele fique bom. Então, nessas negociações, às vezes, né, de nexo-causalidade com o médico de trabalho da empresa, é possível que haja divergência de opinião e resistência
Porém, a visão da medicina do trabalho voltada para a saúde do trabalho, ela é muito menos financeira e ocupacional, ela é muito mais humana e missionária. Então, é possível, né, que essa resistência seja mediante um prejuízo financeiro ou o receio de alguma notificação ou multa por algum órgão fiscalizador. Mas eu acredito que o entendimento entre esses três, por isso que eu disse que sempre abraçando a saúde do trabalhador devia estar o médico da Previdência, o médico do trabalho e o médico do usuário, né, o médico assistente. Porque o entendimento dessas três é que faz essa saúde do trabalhador, desde a promoção até a reabilitação e recuperação acontecerem. O paciente necessita de afastamento. O afastamento temporário do trabalho pode ser necessário na exigência de tratamento em repouso ou quando a atividade profissional, frente à evolução da patologia, predispõe ao agravamento ou risco à saúde e segurança do trabalhador. Sempre que o trabalhador necessitar ser afastado, ele deve ser encaminhado com atestado e o relatório detalhado ao serviço social da unidade para avaliar as questões previdenciárias, sociais e trabalhistas. Quando eu falei anteriormente, né, dessas decisões da medicina, a medicina previdenciária, que quer que o cara retorne, ele onera a previdência. A medicina do trabalho, que só quer ir lá, ele bom, porque eu não vou contratar um topógrafo com dificuldade de visão. Eu não vou contratar um pedreiro que teve um membro mutilado. Então, o médico do trabalho ele tem essa sensibilidade de perceber como está chegando o profissional para as condições de trabalho, como ele está saindo para as condições de trabalho. Então, a relação do médico do trabalho com o profissional é estritamente do trabalho. O médico assistente simplesmente observa a enfermidade e quer que ele convalesça. E o médico perito, como antes eu disse, quer devolver. Então, às vezes, essa discussão entre esses três níveis de medicina faz com que o paciente, né, o usuário, fique em maus lençóis. Porque aí ele vai para a empresa diz, rapaz, eu não consigo trabalhar, não, nessa função não, meu ombro aqui eu não aguento. Aí tentam botar ele em outra função, não tem. Aí, vai ter condição não. O médico do trabalho devolve ele para o INSS. Aí o INSS, não, você tem condições de trabalhar. Volta. Aí ele vai para o médico assistente. O médico assistente quer que ele fique bom. Entenda o lado do médico do trabalho e o do previdenciário. Mas eles três não se comunicam, não se entendem e fica essa vacância emocional para o profissional, o usuário. E muitas vezes até adoecedor, né? Essa situação de ficar sendo devolvido, vai para lá, vai para cá, porque talvez no entendimento do próprio adoecido possa estar na cabeça das pessoas que ele é um mentiroso, né? Que ele não dá isso, não dá aquilo, porque para ele mesmo não se chegou a esse entendimento. Então, a necessidade de afastamento não é férias. Então, ela deve ser entendida realmente como uma tentativa de afastar o membro daquela situação adoecedora. Então, esses entendimentos também, eu acredito que, junto com a intersetorialidade, a gente tem que rediscutir, junto ao INSS, Ministério do Trabalho, porque isso acaba, ao invés de facilitar, acaba atrapalhando. Eu não sei como seria esse entendimento, esse nível de discussão, depois que os médicos peritos foram, né? Agora eles foram incorporados, né, eles são subordinados ao Ministério da Economia. Vocês verem que mudança que desvirtua o aumento da essência, né? Que a intenção previdenciária agora tornou-se intenção econômica. Então, se já existia um afrouxamento, né? Já existia um apertamento da legislação em frente ao afastamento, né, a devolutiva o mais rápido possível dele à sociedade, ao trabalho, para reduzir custos, agora é que deve piorar. Inclusive, uma das primeiras coisas que os médicos peritos rediscutiram na legislação trabalhista e previdenciária foi a caracterização de que acidente de trajeto não era acidente de trabalho. Que, felizmente, voltaram atrás e... Então, para você ver que eles mudaram o ponto de vista previdenciário para um ponto de vista econômico. A gente, enquanto saúde do trabalhador, a gente não se apega a essas questões de formalidade e informalidade. Se ele fez alguma atividade e é remunerado para aquilo, isso é trabalho. Né? Eu estou fazendo essas observações mais para o pessoal da formalidade, mas como a gente tem um olhar mais curativo e preventivo do que técnico industrial, né, como seria a saúde ocupacional, a saúde do trabalhador é muito mais humanizada. Então, a gente tem que justamente, muitas vezes, se desdobrar nesses entendimentos, nesses conceitos que a gente vai encontrar nesses embates de resistência, principalmente com os médicos. É necessária a intervenção no local do trabalho do paciente, a atuação contínua
e sistemática para detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionada aos processos e ambientes de trabalho em seus aspectos tecnológicos, sociais, organizacionais e epidemiológicos, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a minimizá-los, neutralizá-los ou extingui-los. Essa é a premissa da saúde do trabalhador, né, que é o ver e agir. Desde a coleta da informação, né, dos agravos, o que é que acomete o meu trabalhador, o que é que eu posso fazer, o que é que ele pode fazer em termos de proteção, e o resultado, a extinção, neutralização ou minimização. A identificação, né, de possíveis fontes geradoras de risco é quem vai determinar se é necessária a intervenção ou não do local. Mediante a queixa, a gente vai conseguir determinar, definir se a queixa é algo muito grave, um risco grave e iminente, ou se é algo que pode ser trabalhado com mais paciente. Mas é necessário indicar se é necessário a intervenção no local de trabalho ou não e fazer os encaminhamentos para a Sereste e Visat. Condutas em saúde do trabalhador. Após a coleta de informações, as condutas em saúde do trabalhador, né, dentre as aqui que podem e devem ser tomadas, né, estão elencadas aqui baseadas em forma de resumo, que foi visto acima. Dentro do que foi exposto, o que eu devo conduzir, como eu devo conduzir. Posso discutir o caso no matriciamento, né? Quando for um caso em que as pessoas envolvidas não detenham propriedade ou conhecimento, né, para se discutir, né, não conseguir fechar essa nexo-causalidade. Existe algo que ainda não fechou, vamos sentar discutir. Né, ter a notificação do agravo, né, que é um encaminhamento desse documento. Solicitação da empresa de emissão de CAT para emiti-la, caso necessário. Emitir atestado e o relatório médico na atenção primária. Muitas vezes, as empresas privadas, elas e o INSS, eles pedem relatórios, né, para poder justificar aquele afastamento como acidente de trabalho. Existem algumas diferenças, poucas coisas, né, a nível financeiro, entre o afastamento por doença e o afastamento por acidente, que na verdade é doença acidentária e doença comum, né? O afastamento por doença comum, o patrão ele deixa de recolher, por exemplo, o INSS e não conta tempo para aposentadoria e recolhimentos, né, do que as pessoas chamam dos tempos, né, a rescisão do trabalho. Já quando é relacionado ao trabalho, não tem prejuízo nenhum, continua recolhendo normalmente e conta tempo também para a aposentadoria. Então, é um efeito meio que financeiro, mas a longo prazo, mas ainda existe. Então, essa identificação, né, da necessidade da CAT ou não, perdão, do relatório ou não, muitas vezes vai auxiliar a Previdência e a empresa se for o caso de doença, né? O acidente é muito mais claro, mas no caso de doença, vai auxiliar o INSS e a empresa a assumir e adotar o dispositivo adequado, se é ou não do trabalho, né? Vai auxiliar nessa questão da nexo-causalidade. Nesse ponto, nesse estágio que chegou aqui, já se sabe ou não da nexo-causalidade. Aqui a gente só vai decidir se é ou não necessária a produção desse relatório, que é de direito do usuário. Orientar questões previdenciárias na pensão primária. No ato da identificação, existem alguns serviços, como a própria CAT, como o serviço social, que pode orientar melhor ele sobre os direitos previdenciários e trabalhos que tem mediante o acidente. Então, acredito que envolver esse tipo de profissional da casa, que já está habituado com essas rotinas, é de fundamental importância para que o usuário ele saia realmente orientado dali e munido de todas as informações que for preciso. E, se possível, né, se ter o tempo, já sair com o anexo causalidade definida para os casos de acidentes, que é mais simples. Encaminhar o paciente ao Sereste para intervenção da equipe de fonoaudiologia nos casos de suspeito de PAI, no caso, a audiometria tonal com limiares abaixo de 25 graus de decibéis, se definido no matriciamento. Em relação a essa questão, sempre foi discutido, quando se surgiu o Serestes, todo Sereste tinha consultórios, dentre eles um voltado para os fonoaudiólogos, né, os otorrinos, a equipe voltada para tratar a PAI.
Porém, ao longo do tempo, isso foi se desvirtuando e realmente perdeu aquele caráter que, na verdade, nunca deveria ter tido de assistência. Mas nesses casos vai ser necessário, e isso aí eu vou discutir com o Igor como seria feito. Se existe na própria rede alguma clínica, né, que faz esse tipo de exame, que com parcerias, ou que já existe algum tipo de contrato que a gente pode fazer esse tipo de encaminhamento, ainda não temos definido esse serviço, vou ver com o Igor como a gente pode definir isso para o matriciamento nosso. Mas é um serviço que deve ter, porque a PAI, diferente dos outros, ela precisa de um limiar, né? Ela precisa de um valor para compreender se aquela perda, né, auditiva ela tem ou não relação com o trabalho. E encaminhar a solicitação de vigilância à saúde dos trabalhadores, VISAT e ao Sereste. Acompanhamento e conclusão. Manter acompanhamento do paciente pela equipe de atenção primária à saúde com apoio do Sereste, através do matriciamento até a conclusão do caso. A conclusão do caso ela pode se dar tanto no fechamento da nexo-causalidade ou até mais lá na frente, que seria a reinserção dele no caso de que ele teve algum prejuízo ou incapacidade temporária laborativa. Então, a conclusão do caso ela vai ser um pouco flutuante, vai depender daquele caso, mas ela pode morrer na notificação ou lá na reinserção. Certo? Aqui é um modelo de solicitação de vigilância e saúde do trabalhador. Até então, eu só mencionei busca ativa e queixa, né, que parte de fora, né, da motivação do social. Mas também fiz rapidamente, não vai ser essa cara, mas coloquei aqui exposto para ver se alguém tem alguma sugestão para incluir alguma informação. Caso alguém queira fazer alguma denúncia, seja ele o próprio acidentado, seja alguma empresa, seja um indivíduo da sociedade, que é um encaminhamento, uma solicitação para a realização de inspeção. Nele, eu cito que é um encaminhamento para a vigilância, né, para a VISAT, solicitando inspeção no local de trabalho. A VISAT, por sua vez, vai dar seus encaminhamentos, ou vão ao local de trabalho, ou solicitarão a presença do Sereste também para auxiliar na inspeção e avaliar as condições que foram solicitadas, né? Algumas informações que eu julgo importantes, né, para antes de a gente adentrar na empresa, até porque eu costumo dizer que quando a gente vai fazer uma inspeção no local, a gente também é alvo de risco, né? Então, sempre quando eu vou a uma empresa, eu gosto de saber se ela é do ramo da construção civil, se é calçadista, se é de alimentos, se é indústria de transformação, celulose, porque eu já conheço algumas empresas dessas, alguns níveis industriais, e eu já sei quais riscos eu vou me deparar. Então, a gente também é de fundamental importância, quando for para campo, se proteger. Saber se é uma indústria com muito ruído para ir com o nosso protetor, se existe o risco, né, de terrenos acidentados ou cortantes na construção civil, né, muito mais comum, né, o uso de bota e capacete. Então, a forma com que eu vejo a empresa, né, antes de visitá-la, vai fazer com que eu me travista, né, de trabalhador protegido, né, para aquele tipo de empresa. Então, eu coloquei aqui algumas informações importantes, né, no ato da denúncia, que não são tão obrigatórias quanto o endereço, mas o ideal é que fossem todas preenchidas. Nesse campo, o CNAE aqui, salvo engano, vai ter lá na ficha também. Mas como o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, esse código é o Código Nacional de Atividade Econômica. Ele descreve, como o CBO, existe uma relação definida no Ministério do Trabalho e Previdência Social, e que, como CBO, caso você preencha, no caso do CBO, o nome da função, o código, já vem para cá automaticamente. E se eu não me engano, o CNPJ, no caso da ficha, ele está associado à atividade também. Se eu não me engano, entra automático. Mas, de toda forma, não entrando, quando se clica, aparece uma relação que vocês podem escolher mais facilmente. Mas esse código é isso. É a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Para cada atividade econômica, agropecuária, indústria têxtil, saúde, vai ter um código específico para aquela atividade. E assim, interessante que a reunião desses dois códigos, a gente já faz muita coisa para o trabalhador. Porque o CBO, ele diz o que aquele cara vai fazer. E o CNAE diz onde e como. Então, com essas informações, já tem como prever mais ou menos como a saúde daquele trabalhador está sendo exposta, né?
a diferentes níveis de riscos. Nesse campo, os riscos ocupacionais, né, acontecerá a suspensão dos riscos observados. Se foi risco físico, ruído, risco ergonômico, iluminação, né, risco biológico, contato com material biológico. Então, aqui vão ser elencados os riscos. Motivo da solicitação, um exemplo. Se o risco aqui foi risco físico, ruído, exposição. Aí, motivo da solicitação, trabalhadores expostos a nível acima do limite de tolerância. Né? Aí, aqui já é o campo do preenchimento de quem vai fazer a inspeção, né? No local. Perdão, os itens que quem vai fazer a inspeção vai verificar no local. Claro que ele vai se atentar para outras coisas. Inclusive, uma recomendação em toda a inspeção que vai se fazer nas empresas é que haja de forma natural, para que não caracterize uma denúncia que possa prejudicar o denunciado. Porque no final dessa relação, aí não está bem definido, né, fechado isso, mas eu penso em colocar a assinatura, né, a identificação do solicitante. Então, o agir natural, né, como se fosse uma expressão generalizada, é uma tática interessante para não comprometer os trabalhadores, né, do local, principalmente se a denúncia foi feita pelo trabalhador, que a maioria provavelmente será. Então, o motivo identificar os determinantes. Aí, motivo da solicitação: o ruído está acima do limite de tolerância. Os determinantes da situação de risco: ausência de EPI, a empresa não fornece EPI, ou os profissionais não são treinados para a finalidade que se destinam, não conhecem o risco ruído. Vários fatores que vão caracterizar o motivo da solicitação. E a data da solicitação, importante. Então, esse documento, junto com o outro, né, a proposta de protocolo, é o que eu gostaria que vocês fizessem observações, questionamentos, e que acha que se cabe, se é um sonho, se é loucura, e se você acha, poxa, cara, a gente precisa disso mesmo, a gente está no caminho certo, porque esses dois formulários, eles vão ser aliados aos outros materiais que estão sendo produzidos, né? 9 livretos, para cada agravo. A ideia é que nesse livreto contenha o agravo a nível territorial, esse a nível estadual. O agravo, como ele pode causar um prejuízo no usuário, o local onde ele é encontrado, normalmente aquele tipo de agravo, as regiões, né, os territórios, as empresas, os ramos de atividades. Então, a ideia não é só conceituar a notificação, é fazer realmente um livrinho, um livreto do agravo, no qual quem tiver de posse desse livreto tenha 98 das informações necessárias para que se possa fazer uma notificação, uma efetiva, né, com qualidade. Então, a ideia era fazer um manual junto, mas eu percebi que fazendo individualmente, a gente consegue trazer nuances e particularidades que ressalta muito a informação e deixa muito menos dúvidas, né? Então, a produção desses materiais individuais, assim como o protocolo, como esse registro e os perfis de cada território, é o que a gente pode oferecer, os perfis iniciais, né? É o que a gente pode oferecer junto com a continuidade do matriciamento. As fichas de informação de SINAM vão estar presentes no livreto também de cada agravo, assim como eu fiz com esse formulário do protocolo. Cada código do SINAM, que isso foi mais fácil, porque o próprio Sinamnet.net, o site, ele já dá um tutorial, né, do programa. Aí, desse tutorial, eu já consegui fazer os tutoriais para o formulário, né, preenchimento manual, e o formulário para o preenchimento no Sinam, que esse eu ainda não tenho como concluir, mas é algo mais simples de se fazer, porque é mais o registro e o lançamento do programa, que a gente tem que ver, não é, com a gestão, a abertura de turmas. Essas pessoas que serão capacitadas, né, para ficar com a atenção primária à saúde, elas precisarão ter noção disso, assim como nós, e será imprescindível o fechamento de pelo menos uma turma, né? Uma turma com todos os envolvidos, e ao fim da apresentação, inclusive, a gente já terá o e-mail de vocês, dos que participaram, e entraremos em contato para motivar justamente esse feedback, né? Então, nesse momento, eu já estou chegando aqui ao fim da minha apresentação, fazer as considerações finais, né? Porque já teve umas considerações finais no início. Nesse slide, né, como eu tinha falado antes, ele mostra quem é o nosso público-alvo. Na verdade, o público-alvo quem colocou fui eu. Aí estava no material
do IBGE, um livro de indicadores que eles lançam todo ano, e a última atualização dele foi em 2019. Não mudou muito desde a criação de 2002. Ainda continua o mesmo organograma, o mesmo fluxograma. Para o IBGE, né, para fins de indicadores oficiais, é considerado população trabalhadora quem? O público ocupado, seja ou não pela formalidade ou informalidade. Para a população trabalhadora, que tinha falado antes, né, o que consta em termos econômicos é a população economicamente ativa. Ao tipo de formalidade de contrato dele, ou a inserção dele no mercado de trabalho, pouco importa para esse conceito. Né? Então, a população economicamente ativa é aquela população que produz algo, né? Que tem uma fonte de renda. Então, nesse caso, entram os trabalhadores, a posição da ocupação deles, né? De empregado, autônomo, empregador, trabalhador doméstico. Então, do empregado, ele é separado entre setor público e o setor privado. No setor público, nós temos a inserção no mercado com e sem carteira assinada, né? Como a gente viu o exemplo aqui abaixo mesmo, o militar e o servidor estatutário, eles estão inclusos nesse grupo aí de sem carteira assinada. No setor privado também existe, né? Com carteira assinada e sem carteira assinada. Hoje, isso vai ser mais facilmente aceito depois, após um mês, né? Que é uma modalidade mais de contrato do que de cessão de mão de obra, né? Mais um contrato entre empresas. E o trabalhador doméstico, que também possui com e sem carteira assinada. Essas são as referências. Fora esse fluxograma, existe também mais um, que não está contemplado aí, mas é considerado também, né, nosso público-alvo, que é o desempregado, que, salvo engano, talvez é o que tivesse aqui. Porque, diferente do que as pessoas, do que é visto hoje, né, essa invisibilidade do trabalhador, não deveria ocorrer porque, praticamente, o nosso público-alvo é o público-alvo do SUS. A gente só não atende quem? Aqui, desempregado conta, né, no caso também, porque pela vida histórica, pelo progresso, né, da vida histórica dele. E só não conta pra gente quem nunca trabalhou. Provavelmente crianças, ou um velho que realmente nunca se envolveu com o trabalho. Porque a partir do momento que ele se expôs, né, a uma situação de risco que ele iniciou, que ele se adentrou no mercado de trabalho e fez parte, né, constituiu aquela atmosfera de riscos adoecedora, então é possível que ele tenha algum risco ou dano. Então, por isso que o desempregado também é foco da saúde do trabalhador. Ele também é considerado trabalhador, como disse antes, pela sua vida pregressa. Contudo, aquelas pessoas que nunca trabalharam na vida não podem ter um agravo à saúde do trabalhador. Então, praticamente toda a sociedade são nosso público-alvo. Então, ainda mais um motivo para que a atenção básica fortemente crie um olhar voltado para a saúde do trabalhador, que tire o trabalhador da invisibilidade e que a gente consiga inserir esses programas que muito provavelmente vai desafogar a atenção básica. E, na verdade, não desafogar, vai tratar os dois indivíduos que vêm sendo tratados hoje como um só. E talvez um trabalho auxilie o outro e justifique talvez esse repasse de recursos. Enfim, pessoal. Aí, dessa forma, a nossa intenção, né, é compreender a APS, né, sentir de vocês como é que isso funciona, né, no território de vocês. Conseguir inserir essa pasta, esse protocolo nas rotinas da atenção primária à saúde e melhorar, né? Promover melhoramentos e sugestões sob a ótica de vocês, que quando vocês sentirem se apropriar desse documento, que o outro material de apoio didático é material de apoio didático. Por hora, eu não vou passar para vocês. Eu gostaria que vocês se ativessem a esse material para que a gente conseguisse introduzir, né, essa atividade na atenção básica. Gostaria também de tentar, junto a Igor e vocês, definir prazos para o feedback desse material e que a gente possa voltar, né, em um determinado momento, individualmente, com aqueles que se manifestarem, né, pela ordem que se manifestarem. E Lagarto, por ser adotado, a gente escolheu como projeto piloto, né, e aqueles que se manifestarem pela ordem de manifestação. Com esse feedback do material, após essa manifestação do que a gente pode incluir, alterar ou permanecer do jeito que está, a gente ir no território, sentar antes disso, já ter sentado com definido a referência técnica e a gente dar
arregaçar manga e bola para frente, que eu acho que é o que está precisando. Porque, como já foi dito anteriormente, noções conceituais a gente já tem. A gente entende muita coisa de notificação que precisa arregaçar manga, a gente apartar um pouquinho, né, as nádegas do assento, ou se distanciar do alcance do telefone, da tela do computador e ir para campo. Porque muita coisa realmente a gente vai ter que pegar um na mão do outro. A gente vai pegar na mão de vocês e com certeza vocês na mão da gente também, que vão contar situações em que vocês serão infinitamente mais experientes e conhecedores do que a gente. E essa troca vai ser de fundamental importância para construir esse documento. Enfatizo que é algo que já deveria acontecer desde a década de 80. Não estamos jogando nada no colo de vocês, é algo que já é previsto legalmente como responsabilidade. Só identificamos uma deficiência e uma dificuldade em realizar. E nos propomos, né, de mão dada, juntos, construir todos os documentos, modelos, de fato, fazer um matriciamento, como realmente deve ser. Iniciamos levemente assim, uns encontros e manifestações com Patrícia, em Lagarto, com Vanderlei, né, em Canindé, e alguns atores, né, Marcelo em Aracaju, a gente sempre vem conversando, alinhando algumas coisas, então, alguns atores, né, voltados da saúde do trabalhador já estão inteirados disso. Aqueles que não têm o Celeste ainda, né, contam só apenas com a vigilância epidemiológica, a gente também vai fazer esse trabalho mais individualizado, mais próximo, que na verdade esses eu acho que é que realmente precisam mesmo, por não possuir uma equipe bem definida e formada.